Olá vocês que estão assistindo, como vai? Sejam muito bem-vindos ao canal, e eu me chamo Rafael Solon. E já fazem algumas horas desde que eu saí da sessão de The Batman, ainda estou aqui no calor do momento, na catarse do que eu acabei de assistir. Então este vídeo vai procurar ser, de uma certa forma, vou deixar o meu lado de fã, o meu lado emocional um pouco de lado e tentar ser o mais racional possível para fazer uma análise crítica sobre esse filme. Então, vamos lá. Este The Batman, ele tem algumas características que tornam ele diferentes dos outros filmes que nós já conhecemos, né? De diretores como Christopher Nolan, como Tim Burton, né? Como Zack Snyder. Então, ele traz elementos muito novos que, de fato, para mim, me ganhou, com base nos quadrinhos do Batman que eu tive a oportunidade de ler e que eu percebi que, de fato, o Matt Reeves ele tocou no que eu considero a essência do personagem. Ele realmente é um Batman que possui muitos traumas, muitas cicatrizes psicológicas, o que torna, de uma certa forma, este o filme que mais se aprofunda na psique do personagem. Eu diria até mais do que o próprio Batman Begins do Christopher Nolan, porque realmente este Bruce Wayne barra Batman, ele carrega os traumas dentro de si. Ele tem uma persona bem estoica, no sentido de que ele acredita que o que ele faz vale mais do que o próprio eu. Ele não se importa com o eu dele, ele se importa com o trabalho. Logo, ele é uma pessoa que está pronta para se sacrificar, para se jogar, para chegar até o fundo do poço, exatamente para que seu trabalho seja realizado. Ele tem elementos muito de sacrifício. Ele está disposto a sacrificar a si mesmo em prol da causa que ele está lutando. E isto é excepcional. Eu posso dizer que o Batman do Robert Pattinson, sem dúvida, ele é a persona mais devotada, mais dedicada, mais aficionada. Literalmente está muito presa, muito empolgada com aquilo que está fazendo e sabe que as consequências podem levar ao próprio fim dele. Então, ele tem essa característica de adrenalina, essa característica realmente de... Em sumas palavras, realmente é uma coisa muito estoica, eu diria. Que é o trabalho, a obra, vale muito mais do que o meu próprio eu. Então, essa característica do Batman do Robert Pattinson, ela me ganhou. Porque, de fato, ele perdeu o medo da própria morte. Porque ele entende que o manto do morcego, a figura, a persona que ele está assumindo, ela pode perder para Gotham a qualquer momento, com base nas escolhas que ele tomou para combater o crime. Então, eu amei essa característica do personagem que se sacrifica por uma causa, que ele realmente está disposto a dar o sangue por aquilo que ele acredita. Então, se vocês querem ver um personagem, um ator que se entregou literalmente ao papel, que ele veste o manto, eu diria que é o que o Robert Pattinson fez nesse filme, sem falar que ele, junto com a Zoe Kravitz, formaram o que para mim é a melhor representação de Batman e Mulher Gato que eu já vi na história das adaptações baseadas neste personagem para o cinema, porque enquanto ele já se consolidou como Batman, nós temos uma Selina Kyle que também está no processo de formação para ser a Mulher Gato. Ela ainda não é a Mulher Gato, ela é a Selina Kyle. E o filme vai, de uma certa forma, indo muito para o passado dela, voltando a questões que foram muito impactantes na formação da personalidade dela, o que faz com que eu diria que o Matt Reeves ele termina optando por essa mesma narrativa também para falar sobre o Batman, porque este filme nós não precisamos, mais uma vez, do flashback da morte dos pais do Bruce Wayne, né? Nós não precisamos ver sobre o treinamento dele como Batman, ele já está consolidado. Então, eu também tenho que admitir que esta é a Gotham City mais corrupta que eu já vi até agora.
Ela, em certos momentos, lembra a Gotham City do Christopher Nolan, mas ela parece ser um pouco mais suja, um pouco mais soturna, um pouco mais... os becos desta Gotham City são muito escuros. Então, tem um elemento que, já nos primeiros momentos do filme, que ele pega, de fato, da HQ Batman Ano 1, que é essa narrativa em off, como se fosse um diário do personagem, que faz com que você sinta a imersão que ele tem de utilizar o medo na cidade, de plantar no inconsciente dos criminosos a ideia de que ele pode estar em qualquer viela, em qualquer beco. Ele pode surgir a qualquer momento. Então ele sabe, ele tem consciência que ele não pode estar em todos os lugares na cidade ao mesmo tempo. Ele é apenas um homem de armadura. E por falar nisso, a armadura dele carrega um peso que é excepcional, que você sente a presença dele através do caminhar. As passadas dele tem uma coisa meio Sérgio Leone, dos filmes de western, né, de faroeste, uma coisa meio cowboy. Então, como eu falei, eu diria que este filme ele tem elementos dos quadrinhos, né? E eu já vou citar eles agora. Então, para aqueles que já leram Batman Ano 1, O Longo Dia das Bruxas, de uma certa forma, essa questão da máfia de Gotham, ela está muito bem trabalhada nesse filme. A questão também do serial killer, né? O feriado está muito bem trabalhada na representação do Charada. O HQ Silêncio também é algo que serve muito como pano de fundo, excepcionalmente para essa formação desse novo Charada. Lembrando que esse novo Charada, ele tem algumas características e essência do personagem, mas a sua gênese é um pouco diferenciada e tem até uma certa conexão com a família Wayne. Uma certa conexão que eu posso trabalhar num vídeo de spoilers. Então, voltando, HQs como Batman Ano 1, O Longo Dia das Bruxas, Silêncio, a HQ Ego, que o diretor falou tanto, de uma certa forma, ela existe mais no campo da psicologia do personagem. E é muito mais nítido nos diálogos que ele tem com ele mesmo, né? Nas descrições que ele faz num diário particular. Então, esse dilema que ele tem existencial, se de fato ele está fazendo a coisa certa para a cidade de Gotham, ela é muito presente. Isso lembra muito das características que você encontra na HQ Batman Egon. Bom, tem outra coisa neste filme que chamou muito a atenção, que diferencia dos outros, que é como o impacto da família Wayne, de uma certa forma, é muito presente na cidade de Gotham. E o quanto certas consequências que são tratadas no filme sobre a família Wayne, elas vão ter impacto também na formação do personagem Bruce Wayne e na sua formação também como Batman. É muito legal ver o quanto este filme ele utiliza de elementos do noir, né, de uma narrativa de investigação, e finalmente temos um Batman que está detetive. Então, para aqueles que queriam ver o Batman detetive, o Batman porradeiro, esta é a oportunidade perfeita. Ele se encaixa. Eu diria que a única coisa que realmente muitos vão sentir falta é a presença do Bruce Wayne, porque ele está muito devotado a este trabalho. Ele está literalmente focado. Então, quando ele vai sair para assumir a persona Bruce Wayne, ele não dedica parte do seu tempo a utilizar a sua riqueza, a sua posição social, né? A sua posição num aspecto econômico para melhorar a infraestrutura da cidade. E eu sinto que a persona Bruce Wayne, ela pode vir a ser muito mais lapidada numa continuação possível, quando a Warner ela confirmar que esse filme vai ter uma parte 2. Então, a impressão que fica ao assistir esse filme é que a gente também está vendo uma jornada de transformação do Batman, em que ele apenas, aos poucos, vai percebendo que não é apenas na base da violência, do trabalho noturno, né, da vingança, e sim, ele também vai ter que buscar outras alternativas no seu método de combate ao crime para melhorar a Gotham City.
E muito tem conexão com o que eu falei anteriormente sobre a questão da família Wayne e o quanto o personagem Charada, que é interpretado pelo Paul Dano, e uma coisa que eu fico assim, nossa, ele aparece sem máscara em apenas momentos específicos do filme, e eu sinto que devia ter sido muito mais sem a máscara, porque ele entrega aquela cara de psicopata, ele essa conexão que ele desenvolve com o Batman de uma forma projetiva é excepcional. Então, a escolha de elenco foi muito boa. O Robert Pattinson, de fato, eu acredito que ele é um Batman que está à altura do trabalho que o Christian Bale fez como Bruce Wayne barra Batman. E ainda assim, os dois eles assumem posturas muito diferentes. Porque enquanto o Batman do Pattinson ele é dedicação total ao Batman, partindo do princípio desse filme, enquanto que a persona Bruce Wayne é muito mais reclusa, o Batman do Christian Bale ele transita entre o manto do morcego e também a figura da persona do bilionário, né? Por mais que a gente saiba que, de uma certa forma, o que eu já falei em um vídeo anteriormente, que é a estrutura do id, ego e superego, né? Você consegue ver essas estruturas no Batman do Robert Pattinson. Porque existem coisas nesse filme que lembram muito os quadrinhos, que os quadrinhos, as obras mais conhecidas do personagem, que é essa questão da aversão dele por armas. A aversão dele por armas está lá. O código que ele tem de não matar está lá. E existe uma parte no filme que eu achei excepcional, que também foi tirada dos quadrinhos, que é mencionado o quanto a família Wayne já se relacionou com a família mafiosa Falcone. O pai do Bruce Wayne, né, que era um médico, ele operou um ferimento à bala do Carmine Falcone. Isso já foi trazido nas HQs e, de uma certa forma, ele ficou com uma dívida de gratidão para com este mafioso. E isso é mencionado em um certo momento da película, e o próprio protagonista ele diz, o meu pai ele fez o que qualquer médico faria, que é o juramento de Hipócrates, né? O que é realmente de salvar vidas. Então, é muito legal ver que, de uma certa forma, esse juramento de Hipócrates de salvar vidas, independente do status quo, é algo que existe no superego do Bruce Wayne, né? Os valores morais dele estão ligados com as questões familiares, com as questões sociais. Então, esse código que ele tem, esse juramento de Hipócrates, que o pai dele tem, um médico que salva vidas, de uma certa forma ele foi internalizado no Bruce Wayne, e é por isso que nós vemos claramente que a característica que ele tem de não tirar vidas humanas vem de uma formação familiar. E o filme ele mostra isso de uma forma bem sutil, exatamente nesse diálogo. Então, sim, este Batman do Robert Pattinson, ele segue um código, ele segue os seus valores, ele não cruza a linha. Então, de uma certa forma, eu poderia dizer que o Batman do Robert Pattinson, ele é, de uma certa... sem palavras, eu ainda estou muito emocionado, eu estou num momento de catarse extrema depois de assistir esse filme. Eu estou considerando ele possivelmente o melhor filme solo do Batman, sem sombra de dúvidas. Ele disputa páreo a páreo com o Batman Begins. Então, tudo que eu posso dizer é a essência do personagem, que foi construída durante anos nas HQs, né? Tudo bem que o personagem ele passou por transições em cada época. Se a gente pegar o Batman em sua essência, ele era muito inspirado no Zorro, no Sombra, nas HQs, que eram personagens violentos. Mas a essência deste personagem, durante anos, ela foi moldada, adaptando-se às questões históricas, né? Aos valores sociais. E eu acredito que essa consolidação do Batman, que ele é a violência, porém ele tem um limite, um limiar a ser cruzado, é o que torna ele um personagem excepcional. Esse dilema de matar ou não matar. E
eu diria que o Robert Pattinson ele realmente entrega esse dilema apenas com o olhar, apenas com a sua introspecção. Ele é um Batman muito mais introspectivo, muito mais controlado. Ele tem a necessidade de cometer um ato violento, mas ele se contém. E isso fica muito nítido na atuação do personagem. Na atuação excepcional que o Robert Pattinson fez, então, de fato, eu tenho que admitir. E eu nunca duvidei, porque eu gosto muito dos trabalhos dele, especialmente em obras como Cosmópolis, do David Cronenberg, Bom Comportamento. Os filmes dramáticos, você percebe o quanto Robert Pattinson estava pronto para este papel, certo? Então, sim, temos um Batman à altura do que o Christian Bale fez na trilogia Dark Knight do Christopher Nolan. E estávamos precisando desse Batman. Tudo que eu tenho que dizer é que esse é o Batman que estávamos precisando assistir e que eu sinto que os deuses dos quadrinhos, de fato, colocaram a mão na cabeça do Matt Reeves e disseram: faça boa arte, você sabe exatamente o que está fazendo, e ele fez. Então, tudo que eu tenho a dizer para vocês é: assistam este filme, é excepcional. Como eu falei, fãs e não fãs, ou não leitores das HQs vão gostar deste filme, exatamente porque ele traz referências de outras grandes obras do cinema, como Operação França, como Seven, o próprio Zodíaco, né, que são filmes dirigidos por David Fincher. Essa atmosfera de filme noir, de filme investigativo, ela está lá. Então, o Matt Reeves, ele de fato ele pegou o que há de melhor do cinema noir, do cinema investigativo, do cinema de suspense, de thriller, e ele jogou no filme do The Batman sem deixar de lado o material fonte, o material original. Ele conseguiu mesclar o que há de melhor no cinema e o que há de melhor nos quadrinhos. E é exatamente por isso que este filme merece ser assistido. Então esta é a minha análise mais contida, de uma certa forma, porque eu adoraria falar muito do que eu assisti sobre o filme. Então, fica para vocês a dica para assistirem esse filme. Para aqueles que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Então, sintam-se à vontade para me seguir nas redes sociais. Nós podemos falar um pouco mais sobre o filme. Eu vou adorar falar com vocês sobre este filme, é maravilhoso, certo? Se possível também curtam esta página e a gente se vê na próxima. Eu estou muito emocionado, então eu vou me conter agora. Um forte abraço a todos e até mais.